Olá, muito boa tarde. O Sem Censura de hoje vai dar destaque às conquistas e às dificuldades das mulheres no mundo atual. Mas nós vamos falar também de música popular, mais especificamente de samba. Olha os nossos convidados. A Priscila Rosa é escritora e jornalista. Na autobiografia O Segredo e Você, ela fala das alegrias, dos assédios que teve ao enfrentar quando foi passista e porta-bandeira. A Roberta Pedrinha é advogada, doutora em Sociologia Criminal. Ela vem nos falar sobre as práticas de punição e os controles sociais exercidos sobre as mulheres. O da Gama é cantor, compositor e o ex-guitarrista da banda Cidade Negra. Ele está lançando CD e ele está participando de um documentário sobre o empoderamento da mulher, a convite da ONU. O Rodrigo Maranhão é compositor, é músico, é intérprete e ele está apresentando essa semana o show Itinerário, lá no BNDES. E ele também diz que faz um samba diferente. Vamos ver com esse diretor do Banga La Fumenga como é que é esse samba. A debatedora de hoje é a nossa jornalista aqui das rádios da ABC, a Tâmara Freire. Tâmara, bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. É uma honra, espero que seja a primeira vez de muitas. Ah, vai ser. Olha só, a nossa produtora de web, a Camila Abreu, vai nos contar como é que você vai participar do programa hoje. Conta, Camila. Tudo bem? Tudo. Hoje nós queremos saber qual é a maior dificuldade para a mulher na sociedade. Para participar, é só entrar nas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, usando a hashtag Sem Censura e dar a sua opinião. Maravilha. E, além da enquete do Sem Censura, a TV Brasil também está com uma campanha de carnaval. Compartilhe com a gente como vai ser a sua folia nesse carnaval, postando um vídeo ou uma foto, usando a hashtag País do Carnaval, e a sua participação poderá ser exibida na programação da TV Brasil. Quer dizer, quem estiver no bloco, manda a participação? Ou Isso, exatamente. Pode ser agora, já de agora, explicando como é que vai ser, ou durante a folia, enquanto você estiver curtindo o carnaval, só postar usando a hashtag País do Carnaval. Ah, muito interessante isso. Vamos lá conversar com as mulheres. Vamos lá, Priscila, eu adorei o livro, mas o livro são duas autoras. Isso. A Priscila e a Priscila. Isso. A Priscila Irli, ela é médica, e você é a Priscila Rosa. Isso, as duas são lindas, negras, obrigada. bonitas, fantásticas, extraordinárias. E qual foi a ideia? A ideia partiu da Priscila Irli. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Pena que a Priscila não pôde, porque ela está de plantão e vida de médico é corrida assim mesmo, né? Mas a Priscila Irli é minha parceira, eu sou a Priscila Rosa. Ela teve a ideia de escrevermos esse livro pelas coincidências, primeiro que temos, né? Somos duas Priscilas, negras, mães de meninos, fomos formadas no mesmo ano de 2005. Eu em jornalismo, ela em medicina. E a ideia partiu dela querendo mostrar um pouco da nossa trajetória, que são bem parecidas. A gente veio de uma infância humilde, a gente passou por diversas barreiras durante o curso, até mesmo depois de formada a família. A gente fala de família, a gente fala de racismo, de machismo, de assédio, de autoestima, e tudo contando as nossas experiências, tentando inspirar as leitoras, né, a serem mais felizes ainda e a dar valor às coisas mais simples da vida e manter a alegria. E somos duas pessoas muito alegres, também é uma coisa em comum. Dá a sensação que vocês fizeram um pacto, assim, a gente não vai mentir. A gente vai se matar, mas a gente vai ser sincera. A gente tentou esquecer que outras pessoas leriam tudo e a gente colocou tudo da maneira que foi mesmo, do que aconteceu, assim. Aí outro dia a Priscila falou pra mim, agora tá caindo a ficha que as pessoas saberão que eu tive uma depressão, uma coisa que eu fui no fundo do poço, que ela precisou trancar a faculdade 2 períodos antes de acabar. E ela se deu conta que a gente contou o íntimo, nosso íntimo. É uma coisa séria, mas dando ênfase... Você não ficou atrás não, né, Priscila? Não. Dando ênfase que o objetivo é mesmo ajudar as pessoas a suplantarem as dificuldades e esquecerem dos problemas e alcançarem a felicidade, que não é tão difícil, né? A gente que bota um pouquinho de dificuldade, mas está na coisa mais simples da...
Outra do dia a coisa dia. que vocês, eu achei interessante, como vocês fizeram, que vocês foram por tópicos. Como é que vocês escolheram esses tópicos? Porque eles contam a infância, contam o estudo, mas aí conta assédio, depressões, injustiças e, sobretudo, tem um capítulo muito interessante que é a inveja, que é uma coisa muito... E no começo a gente não imaginou que chegaríamos nesse ponto. Mas no decorrer, principalmente na nossa história, no carnaval, surgiu essa questão da inveja que em qualquer plano de trabalho, em qualquer segmento de carreira, as pessoas vivenciam isso, né? É inevitável. Mas a gente nunca tinha parado para pensar o quanto isso pode afetar a vida e como a gente deve lidar para que isso passe como passou para a gente e não afetou em nada que desse resultado atualmente. O que Não, o que é engraçado é que você fala da inveja dos outros, mas vocês falam da própria inveja. Também, porque todo mundo tem um pouco sem saber que tem, ou como dizem, uma inveja Tem muito, branda. e tudo bem, a vida é dura, nós somos humanos, né? Mas, Entende? Priscila, a gente tem um estímulo muito grande da competitividade feminina, né, na nossa cultura, Sim. assim, que as mulheres são rivais, elas estão sempre competindo. Você acha que isso também fomenta um pouco essa inveja, essa ideia de que você já entra num trabalho, você já tem que identificar suas rivais, porque aquelas mulheres ali não podem ser suas amigas? Isso também estimula isso? Eu acho que o padrão de beleza imposto pela sociedade estimula, porque você não está dentro do padrão e aquela sua amiguinha de trabalho inconscientemente, você, mas eu não sou desse jeito que a sociedade impõe, como magra, O padrão atrapalha até a alta, própria felicidade, né? com toda Às vezes a pessoa é certeza. feliz, mas ela tem um padrão que ela de felicidade deveria que não é seguir, dela. né? E aí ela fica buscando uma coisa que... né, E é isso que a felicidade às vezes gente está quer. do nosso lado, né? E o padrão, eu acho que a gente tem que definir o nosso próprio, eu sou assim, eu vou me aceitar e eu sou feliz do jeito que eu sou. Não que a mídia ou a sociedade impõe. É isso que a gente tenta um pouquinho no livro, assim, mostrar que a gente é um dia a dia, buscando cada dia esse padrão pessoal. Agora, conta pra gente poder, inclusive, chegar no assunto do assédio, do machismo, um pouco a tua história. Sim, eu comecei na Acadêmicos do Salgueiro, na verdade, na escola Mirim, bem nova, aos 6 anos, porque eu venho de família tradicional do samba. Eu sou prima do Almir Neto, de 2º grau, a minha mãe é prima dele, de 1º grau, e é prima do Mestre Louro, que foi diversos anos comandante da bateria do Salgueiro, depois passou pela Caprichosa, Porto da Pedra. Infelizmente falecido, meu querido primo, meu ídolo e amado. Então eu cresci ouvindo samba em casa, meu tio Iraci Serra, que era o pai do Mestre Louro, ele tocava muito bem violão, autodidata. Então, meu dia a dia era com a música, com o samba. Aos 6 anos, eu me interessei a ingressar. E aí, eu fui rainha do Carnaval Mirim. Eu passei a ser porta-bandeira Mirim participei de um concurso e ganhei. Então, eu cresci, virei adulta no samba, passei pelo Salgueiro, Portela, Rocinha, Mocidade e me aposentei na União da Ilha. E durante 10, 12 anos se vive muita coisa, ainda mais no meio do carnaval. E essa história de assédio é inevitável. Não, antes tem uma história acontecer. que eu adoro, é que você era muito magra. É a Priscila Irle. Você não. Era patinho feio, sofreu bullying por ser tão magra. E como é que E pode? que tomava shake o dia inteiro para ver se engordava, Ela nunca fazia conseguia dieta pra engordar mais. Você não, com a tua história... Eu sempre na luta contra a balança. Hoje eu procuro ser saudável, me alimento de forma saudável para ser saudável, mas também não preciso mais estar muito esbelta como porta-bandeira. Sim, mas quando era do samba tinha que passar fome, né? Claramente. Eu tinha nutricionista personal, eu corria todos os dias, eu nadava, tudo em prol Da forma física. Tudo em prol da Avenida Marquês de Sapucaí, da escola que eu defendi o pavilhão. Vale ressaltar que eu era profissional do carnaval. Isso Eu quer dizer? recebia... Salário. eu era o ano inteiro disponível para a escola, eu era funcionária. É uma indústria, né? O carnaval hoje em dia não é mais as pessoas vão para se divertirem.
O carnaval é uma indústria, uma empresa, a escola de samba é uma empresa. Não é mais folião, Não é é hoje em funcionário. dia, né, Priscila? Porque, na verdade, isso já tem 30 anos. Isso. Vem de 30 para cá, mas vamos dizer que de 15 ficou bem empresa mesmo. Tá. E aí o caso do assédio foi uma coisa que nos chocou muito, porque aconteceu com ela e comigo. E por se tratar de ambiente de trabalho, aconteceu comigo no samba e aconteceu com a Priscila na área médica, onde ela exerce a profissão de médica. Então não é porque é carnaval, que é oba-oba, que tem assédio, que o homem acha que pode qualquer coisa com a mulher. É em qualquer ambiente de trabalho, de lazer. Infelizmente, é a nossa realidade. Mas você estava pouco vestida, né? Tem esse problema que... Não, eu como porta-bandeira estava super Mas coberta. a mulher tem que poder ser bonita. Né? Fala também. Não, eu ia perguntar Tem. e comentar que isso desmistifica um pouco essa ideia que algumas pessoas ainda têm, de que esse tipo de situação a mulher que contribui, né? É porque a passista está lá se colocando daquele jeito, então ela tem alguma parcela de culpa naquilo de alguma maneira, e a mulher e não não pode é, ficar né? bonita para quem ela quer ficar bonita. Como se ela fizesse assim para provocar, né? E ela é uma artista, ela está vestindo um personagem. Eu acredito muito nisso. É como se é um palco. A Avenida Marquês de Sapucaí, a quadra de escola de samba é um palco. Ela está ali vestindo um personagem e trabalhando como uma atriz, ou uma médica, ou uma enfermeira, ou uma secretária. Ela está trabalhando e merece respeito, independentemente da roupa que ela está vestindo. Não é verdade? E a sociedade machista precisa entender. Eu acho que as coisas estão evoluindo e melhorando, mas ainda precisa muito. Pedro, Roberta, isso não começa agora. Não começou porque ela pôs um biquíni menor e se vestiu de escola de samba ou porque corria na praia e era linda. Não, nós temos todo um histórico aí problemático nesse sentido, né? Agora, é curioso como algumas pesquisas recentes mostraram que até a própria cultura do estupro, né, que vem sendo cultuada, né, que já tem suas reminiscências desde a Idade Média, no Brasil colonial, né, uma correspondência disso, a gente percebe nitidamente, inclusive algumas citações de Gilberto Freire, né, onde ele comenta como algumas mulheres, elas eram vistas pelos homens, mulheres negras, né, escravas, e logo após a abolição, não é, como sendo um bom depurativo para homens com sífilis, para homens com gonorreia, né, como eles diziam, não tinha nada melhor do que uma negrinha virgem como depurativo para uma situação dessas. Então, veja você que essa cultura... Ele estava descrevendo, Ele né? descreve algumas narrativas de senhores, né, de senhorzinhos de engenho. E a gente percebe nitidamente como 400 anos de escravidão, em 500 anos de história do Brasil, tem um peso, né, muito grande para que a gente consiga mudar essa cultura. Nessa cultura patriarcal, machista e com uma questão racial e uma questão de gênero forte. Com a cultura do estupro recentemente, né, porque naquela época milhares de mulheres negras foram estupradas e nós esquecemos isso, né, como se a nossa memória não falasse dessas questões. Mas foram milhares de estupros que já aconteceram. E hoje, a cada 11 minutos no Brasil, uma mulher é estuprada. E se você observar as últimas pesquisas que foram feitas, elas apontam a cultura do estupro. 58% dos homens dizendo, se a mulher se comportasse bem, teríamos menos estupro. Em entrevistas feitas, 58% da população não é, se colocando nesse sentido, quer dizer, culpabilizando a mulher. Se pegar um mito do estupro, né, a gente observa a Medusa, que é essa figura, né, horrenda da antiguidade grega. A Medusa era uma virgem que tomava conta do templo de Atenas, né? Então, esse templo da deusa Atena, que ela tomava conta, ela em algum momento ela vai ser estuprada pelo deus Poseidon. E quando ela é estuprada pelo deus Poseidon, ela vai ser punida pela deusa Atena, a deusa da justiça, a deusa que é a deusa da sabedoria, e ela ainda a castiga e a transforma nessa figura horrenda, né, que é uma verdadeira incorporação da morte, né, aquela mulher que petrifica com seu olhar cheio de cobras na sua cabeça. Roberto, isso quer dizer, então, que não está ligada à escravidão, não está ligada à mulher negra, está ligada a uma sociedade que já na antiguidade se mostra também, exato. machista. Nós temos várias marcas disso na antiguidade, né? Você pegar o período da realeza romana, né? No primeiro momento da realeza romana, lá século VIII a.C., Já está ferrada há anos. as né? mulheres já eram punidas pelos maridos, né? O pater familias, o chefe do clã, tinha poder de vida e morte sobre a mulher.
né? Então, a nossa situação na questão de gênero, há muito tempo, ela se coloca num quadro de opressão da figura feminina. Você tem um estudo muito antropológico, eu diria, mais do que criminal, quase, né? Nesse teu livro aqui. Tem uma perspectiva que a gente, né, tenta ir pelo caminho da antropologia, um pouquinho da psicologia, um pouquinho da criminologia. Nós misturamos um pouco aí uma composição num viés bem transdisciplinar. Mas como você vai tocando ao longo do tempo também, que é importante para a gente sair um pouco desse esquema. Porque o que vive a Priscila, qualquer mulher vive, é isso? Ou ela sendo mais bonita do que todas as mulheres, sendo negra numa sociedade brasileira e lidando com o samba, que é uma área muito masculina e que mexe com a sexualidade masculina, é pior. Eu acho que acaba ficando uma posição que ela se expõe mais e fica até mais vulnerável nesse sentido, né? Você tem um fator de vulnerabilidade maior. Agora... Mas tem um componente de racismo também, Roberta? Certamente. Que a gente tem essa questão da hipersexualização da mulher negra também no Brasil, né? Que acaba, acredito eu, de alguma forma também contribui, né? Certamente. Você sentia acaba isso, que é pessoal? consequência do que foi falado na época do Brasil colonial, né? Que é a questão das mulheres negras que eram estrupadas, né? Que, inclusive, é o que é muito negado, principalmente nos nossos livros oficiais. Por isso que existe foi implementada a Lei 10.639 para falar um pouco mais sobre a história do negro no Brasil. A 10.639 é o femicídio ou Não, a Maria da Penha? sobre a verdadeira história africana no Brasil e afro-brasileira, né? E pelo fato de ela ser negada, ela não ser inserida nos livros oficiais, então várias histórias reais ficaram de fora. Então, essa é a questão, por exemplo, da miscigenação no Brasil. É colocado como miscigenação, tanto do negro quanto do índio, né? Sim, só ainda que é negado essa parte, a consequência da miscigenação tem a ver muito com a questão das mulheres negras que eram estrupadas, né, pelos senhorzinhos, né? E aí, quer dizer, elas engravidavam, cuidavam dos filhos, seguiam, né, e os filhos não tinham conhecimento paternal, e nisso foi gerações e gerações, várias misturas de mestiços, mulatos, e que deu essa proporção muito grande também da questão da miscigenação. Isso acontecia no plano prático, né? E que foi negado nos nossos livros pelo fato de a nossa verdadeira história não ser inserida, a ponto de 2003, onde a lei, de fato, foi promulgada para a obrigatoriedade da história africana no Brasil, que inclusive há uma morosidade muito grande. Eu tenho um projeto que é MPP, que é Música, Poesia e Palestra, paralelo à minha carreira como cantor, que eu levo para as escolas, para as crianças, normalmente nas redes do município ou do estado, onde eu falo para as crianças que têm uma história parecida como a minha, que filho de empregada doméstica, pai pedreiro, e que seguiu uma carreira da música e que deu certo, né? Então, aí, na palestra, eu levo a poesia dos poetas afrodescendentes, né, para que eles se estimulem e vão buscar essa parte da literatura, né? E aí onde, naturalmente, vem trazendo tanto as crianças como até professores, que às vezes eles ficam surpresos quando a gente começa a entrar na história, falando sobre as questões, falando da importância da poesia, da literatura africana, desses poetas que nos ajudou a gente se ver como pessoa humana, como gente, né, e que deram a sua contribuição cultural. Então, esse é um projeto que eu também levo para as escolas, porque essa questão da verdadeira história, ela é muito negada. Você tem razão, mas a gente está falando aqui de uma história que é pior um pouco, porque aqui nós estamos as mulheres, a gente sabe disso, que esse lado sexual da mulher, ou então esse lado sexual simplesmente tem culpabilizado ainda mais as mulheres especificamente, não é, Roberta? É verdade, no século XIX, né? Que é que o sexo tem que faz tão mal assim, gente? Foi sempre criminalizado, sempre. Né, alvo de controle, práticas punitivas, mas nós tivemos uma época aqui no século XIX, que foi o período em que o discurso médico, né, científico, higienista, né, ele ocupou um grande espaço de controle. Então ele surge, né, alguns discursos criminógenos para perseguir a figura feminina, porque controlar a mulher significa controlar metade da população, né, do mundo. Então esses discursos
criminalizadores em face da mulher, eles surgem com alguns autores, médicos, legistas, e esses discursos contaminam todo o campo jurídico. Né? Em que linha? As mulheres são fonte de doença? Por exemplo, as prostitutas, né? Então a prostituta vai ser a dona delinquente, né? A dona delinquente vai ser o grande livro, né, que vai entender a figura da criminosa feminina. E aqui no Brasil, né, um desses grandes correspondentes desse autor italiano Lombroso, né, que vai ser o verdadeiro... Você chama do positivismo. Do positivismo, né, exatamente, do positivismo criminológico aqui no Brasil, vai ser Nina Rodrigues, né, um maranhense. E tem tantas ruas que o saudam, né? Que o saúdam lá no Maranhão, né? Ele é maranhense, vi várias ruas aqui no Jardim Botânico, no Rio. E o que acontece, né? Nina Rodrigues, ele escreveu um projeto de Código Penal e ele acaba falecendo antes disso, de cunho totalmente racista. E ele vai buscar na figura feminina, né, mulata, ele vai encontrar nela o que ele vai chamar de elemento de degenerescência. Né, fatores genestésicos que atrapalhavam aquela família heterossexual, branca, não é, que produziria uma prole saudável. Então, essa preocupação... Não, Lombroso era fogo, né? Porque ele dizia assim, a testa curta, ele descrevia o criminoso fisicamente. Fisicamente, exatamente. Né? Agora, quando esse pensamento é trazido para o Brasil, ele vai ganhar toda uma conotação de raça. Né? Então, a questão da raça negra que vai virar o grande alvo do crime. Tinha que acabar com a raça negra, misturar tudo logo para ficar todo mundo branquinho. Era isso? E a gente está em pleno carnaval, deixa eu pôr aqui o Rodrigo na história, né? Que a gente não pode mais cantar desse teu cabelo não nega, né? Eu nem entro nessa. Você nem entra nessa. E sabe o que eu gosto? Eu também gosto. Que bom! Que bom! Porque o que eu sei disso é que como a cor não pega tinha outro significado na época. Tudo bem. Né? É o que dizem, que às vezes a gente fica analisando uma coisa que foi escrita há 50 anos atrás e que usava gírias, gírias da época. No caso tem mais ainda. E a gente quer entender como se ela tivesse sido escrita hoje. Né? Então, assim, como eu não sei o que ele realmente quis dizer, e quando ela toca, eu estou cantando e estou nem aí, então Pois é, eu também cantava, não estava nem aí. De repente eu comecei a cabeleira do Zezé também não pode cantar? Não pode não, né? Não vai acontecer nada com a gente se a gente deixar a música de lado. O que eu acho é o seguinte, eu acho assim que existe tem inveja e admiração, né? Que são coisas que podem se parecer, mas tem o racismo e tem... O fascínio, né? Eu tenho uma história engraçada minha, eu joguei basquete muitos anos. E eu tinha um grande amigo, o Vinícius, que jogava comigo, eu chamava ele de Negão. Com todo carinho, falei, fala Negão, vamos lá, vamos fazer não sei o que hoje. E um dia, um outro jogador chamou ele de Negão e ele partiu para cima, ele enfiou o cacete, assim, ele ficou transtornado. E aí eu fui perguntar para ele, falei, Vinícius, eu te chamo assim todo dia. E ele falou, você pode, ele não pode. Então eu acho que tem Aí você se deu conta do quanto era ofensivo sem você querer? Ou não? Mas eu não considero ofensivo eu chamar uma pessoa de negro, né? Eu tinha esse mesmo problema em equipe, com pessoas... Porque eu posso chamar de loura? De que chamavam um ao outro de crioulo... Mas crioula é diferente, eu acho. Eu acho que é tudo igual. Eu queria usar da Gama responder isso. Pejorativa, né? Que foi construída ao longo da história, né? Então é uma situação mas a gente muito precisa, delicada, né? a gente precisa se despedir disso, gente. Como é que eu não posso chamar um amigo meu que é negro de negro? O problema que acontece é que normalmente, às vezes, no grupo, principalmente no bairro onde, na maioria, vivem brancos e sempre tem uma pequena porcentagem de negros, ou seja, naquela escola, naquele bairro, naquele clube, ou enfim, na galera, normalmente o negão, ele perde seu nome. Mas o japa também, normalmente ele vira o negão do grupo. Então, às vezes, acontece isso, às vezes o negro ele perde tanta essa paciência que de tanto ele falar, bicho, meu nome é tal. Tudo bem, eu sou negão, sou negro, tenho um orgulho e tal, mas meu nome é Gama. Sabe assim? Então, já existe essa coisa que é natural, de que ele perde o nome, é negão. Tem um amigo meu, ele está nos assistindo lá de Fortaleza, ele tem esse hábito, que é o Carlinhos Nação, né? E ele tem esse hábito, negão, negão, negão. Aí teve um momento, eu falei, Mestição, vem aqui. Aí ele, porra, mas eu
de uma forma carinhosa da Gama. Entendeu? Então ele se tocou quando ele chama ele de mestição. Eu falei, bicho, mas tu não é mestiço? Tu não é branco, tu não é negro, tu é mestiço. Ele, pô, mas é com todo carinho. Então, aí onde a situação é contrária, aí ele percebeu que eu não chamei ele pelo nome e chamei pela mestição, e que ele é mestiço também. Então, de uma certa forma, ele teria que encarar de uma forma natural. Você sabe, da Gama, mas foi mais uma brincadeira e aquele teste para... Deixa eu ver qual vai ser a reação. E ele achou estranho, quando eu tinha... mas depois ele trabalhou, administrou e foi na brincadeira. Quando eu tinha 20 anos, eu fui morar fora, eu fui morar na França. E uma vez, eu sempre achei muito branquinha, no sentido pior do termo. E aí, uma vez, um francês comentou, a Vera é bonitinha, né? Ela é uma bonita morena. E eu sabia que, quando ele estava dizendo isso, ele estava dizendo a Vera é uma bonita mestiça. Ele não estava dizendo ela morena de pele ou branca. E aí eu disse, é isso. E aí eu fiquei muito zangada. E eu disse, a partir de agora, eu sou negra, eu sou mestiça, eu não quero mais ser branca. Aquilo me ofendeu, aquela falsa ideia que eu tinha de mim mesma. E aí não, acabou. Eu sou mestiça como toda brasileira como todos porque nós, todos nós somos mestiços e a gente devia se orgulhar mais disso. E até esse conceito de raça, né, Vera, é um conceito muito ultrapassado, né? A ideia de raça. raça. A gente podia gostar são todas quase, dessa ideia, mas é porque são todas quase idênticas, né? Se olhar a questão do genoma, biologicamente, é tudo muito parecido. Raça é uma só, raça é uma, é a raça humana. Deveria ser, o IBGE, né, criteriza, né? Então, a gente tem toda uma questão de critérios lá estipulados, as 5 raças definidas pelo IBGE, mas nós todos somos muito misturados, né? Ainda mais aqui no Brasil, que já dizia Darcy Ribeiro, né? Mas esse a gente não... da brasilidade a gente podia valorizar isso mais, eu tenho a sensação que a gente não Vocês não acham que é difícil um pouco fazer isso num país como o Brasil e também em outros países do mundo, que a gente tem exemplos tão violentos, assim, baseados na cor da pele? Por exemplo, no Brasil a gente tem a questão dos assassinatos, do encarceramento, a gente estava falando da violência sexual. Não é um pouco difícil fazer essa interpretação tão positiva, tendo exemplos ainda tão negativos? É fato. Não, mas é o termo, né? Eu acho que o termo raça é um termo que traduz uma diferença. Você pode até trabalhar com a ideia de cor, mas raça, nós somos uma única raça, uma irmandade, a raça humana. Mas tem também nesse sentido, né? A coloração você trabalha diferente, nós temos sobretudo aqui, né? Somos mas uma acho que raça tem uma que questão... Quanto é 50 tons de cinza ou 500 tons de cinza? Pelo amor de Deus, Esse seria o ideal, mas a realidade é outra, Tem a né? questão da afirmação também, né? Acho que antes de passar, né? Eu acho que primeiro tem uma... Eu acho que a gente vive um momento que eu sinto que é da afirmação negra, assim. Sim, de se colocar a cultura, eu sou negro. E é uma necessidade. E é uma necessidade. Eu acho que antes da gente passar por essa... da gente chegar no ideal, né? Que a gente realmente possa... eu acho que... Né, é muito desigual, né? Então, acho que a gente precisa da gente, olha afirmação. só, esse assunto é novo pra caramba. É maravilhoso. A gente vai pro intervalo. E qual é a pergunta, Camilinha? A gente quer saber qual é a maior dificuldade para as mulheres aqui na sociedade, de uma forma geral. Bom, depois do intervalo a gente continua a nossa conversa, ok? Sem Censura é um programa da TV Brasil.